Então, hoje traremos exatamente esta questão que está no capítulo 26 da nossa confissão, que é a comunhão dos santos. Isso mesmo, a comunhão dos santos. Como nós, os crentes, temos comunhão uns com os outros. E é uma comunhão, meus irmãos, que embora hoje podemos perder o nosso sentido de comunhão, mas é uma comunhão de grande intimidade, porque apenas um Espírito habita nos crentes, apenas um, né? Então, vamos fazermos a leitura dos 3 parágrafos deste capítulo e estar trazendo, então, brevemente, o que ele tem a dizer a respeito de como os santos, todos aqueles que estão no Senhor Jesus Cristo, eles, então, são irmãos ligados pela fé. Então, vamos lá. O primeiro parágrafo, então, vai nos tratar de forma panorâmica o que trata a comunhão dos santos. Então, eu vou ler e depois vou trazer alguns aspectos importantes e veremos as referências bíblicas, né? Vamos lá, então. Parágrafo 1. Todos os santos que estão unidos a Jesus Cristo, sua cabeça, por meio do Espírito Santo e da fé, possuem união com Ele, por sua graça, sofrimentos, morte, ressurreição e glória. E estando unidos uns aos outros em amor, possuem comunhão com dons e graças, e são obrigados a praticar os deveres públicos e privados, a fim de se contribuírem ao mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Então aqui temos um resumo do que vem a ser a comunhão dos santos. O primeiro aspecto diz que essa comunhão tem um fundamento, que é o Senhor Jesus Cristo, ou seja, todos aqueles que estão unidos a Cristo. A palavra nos diz que aqueles que, por meio da fé, confessam o Senhor Jesus Cristo, somos unidos espiritualmente, nele que é a cabeça. O Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, o noivo da noiva, que a noiva é o Senhor Jesus, a noiva é a igreja, somos noiva do Cordeiro. Assim também estamos enxertados no Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra do Senhor nos traz, por muitas imagens, como estamos unidos ao Senhor Jesus Cristo. E assim, então, fazemos parte de um só corpo, pertencendo a uma só cabeça, a um só é o cabeça da igreja. Muito bem. E como nós estamos unidos? Unidos espiritualmente, por meio da habitação do Espírito Santo em cada um, que é operado internamente pelo Espírito e externamente transformado pela palavra do Evangelho, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Também, ainda no panorâmico, diz que nós então nos identificamos com toda a obra do Senhor Jesus Cristo, porque toda a obra foi feita a fim de redimir o seu povo, aqueles que ele tem uma aliança perpétua, Vamos entender um pouco disso. Muito bem, então por meio dessa união com Cristo é que temos uma unidade espiritual, a igreja que é o corpo de Cristo, assim como há um cabeça, há um só corpo, que é vivificado por um só Espírito. Muito bem. Ok. E por fim, veremos que, como fazemos parte de um corpo bem delineado, bem definido, como se fosse um corpo exterior, externo, como nós vemos em nós, assim também somos obrigados a certas ações dentro desse corpo, fazendo parte desse corpo. Obrigação, que é um termo
que também hoje nós não gostamos muito. Quando se fala em obrigação, ninguém gosta, mas nós vemos que parte da palavra de Deus, as nossas obrigações são bênçãos, são privilégios, para a fim de que cresçamos juntos, né? Assim como um corpo tem que trabalhar conjuntamente, assim também nós devemos trabalhar uns pelos outros, atuando em mútua ajuda para irmos nos aperfeiçoando. Então vamos entender isso. Muito bem, pode passar o slide, por gentileza. Alguns aspectos importantes para a gente agora entender um pouco mais. O primeiro aspecto, então, é a união com Cristo. A palavra de Deus nos mostra que todos os crentes são unidos a Cristo pela fé operada pelo Espírito Santo em nós. E assim, temos comunhão com o Pai e com seu Filho. Chegamos ao Pai por meio do Filho. Assim, nos diz a palavra. Vamos ver algumas referências bíblicas a respeito da união com Cristo. Efésios capítulo 3, no capítulo 3, os versículos de 16 a 19. Então, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 16 ao 19, que diz assim a palavra de Deus: olha, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, meus irmãos, podemos dizer que a comunhão com o Senhor Jesus Cristo e a comunhão com os santos são necessárias a fim de que sejamos fortalecidos. Não pode haver corpo que se nega a juntar com as suas outras partes, ou com a outra parte do seu corpo. Assim, também, como não podemos dizer que somos da igreja e não estamos unidos a Cristo, não podemos dizer que pertencemos ao corpo de Cristo se não unimos com o seu corpo. Porque é por meio, então, da vida no Espírito, no homem interior, o Senhor Jesus Cristo habitando espiritualmente em nós, nos dando vida, nos dando direção por meio da sua palavra, é que então, e comungando deste corpo, todos os santos, é que vamos conhecendo, experimentando da palavra do Senhor Jesus Cristo, agora, transformando as nossas vidas, nos aperfeiçoando, e nós vamos conhecendo mais do Senhor Jesus Cristo por meio da comunhão que temos entre nós, os crentes. 1 João, primeira carta do apóstolo João, o capítulo 1 e versículo 3. Diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, aquilo que os apóstolos receberam, eles proclamaram com fidelidade, a fim de que todos os santos, todos aqueles que fossem crendo, à medida que o Senhor os fosse chamando, pudessem então manter firme comunhão.
E esta comunhão sendo com o Pai por meio do Senhor Jesus Cristo, o seu Filho eterno. Na verdade, o primogênito do Pai, o Filho unigênito do Pai, por qual todos nós somos feitos filhos de Deus. Muito bem. Então, qual é o fundamento dessa união? O fundamento dessa união está no propósito eterno de Deus, que por seu decreto estabelece um pacto com o seu povo eleito. Não podemos compreender a união que temos com Cristo se não for por meio da aliança que Ele tem com o seu povo. Assim como vemos na carta de Paulo aos Romanos, Adão foi o primeiro cabeça da humanidade, ou seja, por meio dele todos caímos. Por meio do segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, obediente em tudo ao Pai, então foi-nos dado vida eterna com Ele. Ou seja, aqui vemos que assim como Adão era representante da humanidade, o Senhor Jesus Cristo é o representante do seu povo. Ou seja, é por meio então de uma aliança feita desde a eternidade que podemos confiar que o Senhor Jesus nos representa. Se não houvesse aliança nenhuma entre o Pai, decidido pela Trindade, pelo Deus triuno, feito com o seu povo, não haveria então representante. Devemos entender isso. E vamos então ver mais uma referência, João capítulo 17. Os capítulos, João, Evangelho de João, capítulo 17, os versículos de 2 a 6. Vamos ler de 2 a 6. Eu estou lendo por causa do microfone, mas se não houver importância e vocês quiserem também participar, quem achar o Evangelho de João 17, 2 a 6, pode ler também, mas tem que ler alto. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 17. Eu estarei lendo, tá bom? Daí o próximo alguém se prepara. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. Eu vou ler desde o 1, na verdade. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Então aqui temos o entendimento de que se temos unidade com o Filho, é porque o Deus triuno, o único Deus vivo e verdadeiro, no seu conselho divino, antes da fundação de todas as coisas, já havia determinado aqueles que seriam teus, e o meio pelo qual eles seriam unidos a Ele, por meio do seu Filho, aquele que foi enviado. Então, o Senhor Jesus Cristo mostra que Ele veio para glorificar o Pai, e assim glorificando toda a Trindade, anunciando a palavra do Pai ao mundo, e assim chamando aqueles que o Pai lhe deu, desde a eternidade.
assim todos aqueles que foram crendo, desde o Antigo Testamento, hoje, e serão e crerão, são todos aqueles que foram escolhidos pelo Pai, mediante uma aliança eterna com esse povo. Então, a união com Cristo, a união que temos com Cristo, é baseada nessa aliança eterna. Muito bem. Por isso que podemos crer que o Senhor Jesus Cristo hoje representa a igreja, Ele é a cabeça da igreja e a sua obra agora pode ser compartilhada com todos os crentes. Muito bem. Então, recebemos de Cristo esta comunhão pactual e vital para o corpo. Meus irmãos, a comunhão, a união com Cristo é vital para o corpo. Aqueles que estão chegando agora, estamos falando sobre a comunhão dos santos, né? E vimos então que essa comunhão, a comunhão dos santos, o corpo de Cristo, ela é possível mediante a união que temos com Cristo, o cabeça da igreja. Então não há corpo se não tiver o cabeça Senhor Jesus Cristo. E tendo o Senhor Jesus Cristo como nosso cabeça, é que então temos que entender que fazemos parte de um só corpo, de um só Espírito. Então é isso que estamos vendo. Então vimos como que se dá essa comunhão com Cristo, mediante um pacto que foi feito desde a eternidade. Por isso a sua obra nos representa diante do Pai, não é verdade? Muito bem. E vamos ver então que assim recebemos Cristo e recebendo Cristo temos que ter então o entendimento que Ele agindo em nós é vital para o corpo, o seu espírito. Vamos ler então agora, eu vou deixar que cada um possa ler, tá? Uma referência. Alguém ache, por favor, 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 17. E outro, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Alguém achou? Com o Senhor é um mesmo Espírito. Exatamente, todo aquele que se ajunta com o Senhor, então, compartilha de um mesmo Espírito. Por isso, meus irmãos, nós estamos agora começando a compreender como que estamos unidos no Senhor Jesus Cristo, fazendo parte de um só Espírito. Como então temos um laço, nós aqui que estamos aqui, e toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, como temos um laço mais íntimo do que nós pensamos. Muito bem. Gálatas 2:20. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Muito bem, muito bem. Então quem vive, quem direciona esse corpo, quem vivifica esse corpo é o Espírito do Senhor Jesus Cristo, ao qual recebemos pela fé no Filho de Deus. Muito bem. E esta união envolve então aprender do Senhor, falar com Ele, receber da sua graça, graça sobre graça, conforme diz o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 16 a 17. Muito bem, vamos continuar agora. Alguma dúvida sobre a união com Cristo? E essa união fazendo de nós, então, um só corpo, sendo vivificado por um só Espírito? Acho que não, né? Muito bem. Opa, obrigado. Então, a união com Cristo nos faz, outro ponto que traz a nossa confissão de fé. Primeiro, somos parte de um corpo em que Cristo é o cabeça, é Ele quem nos une. E unindo-nos a Ele, nós somos então vivificados pelo Seu Espírito, né? E
O que essa união nos faz? Nos faz participantes de todos os sofrimentos de Cristo, de sua morte, sua ressurreição e glória. Não há justificação senão unindo-se ao nosso Salvador. Ninguém pode se dizer justificado de seus pecados se não for unido ao Senhor Jesus Cristo e participando com Ele, participando dos seus méritos, de todos os seus sofrimentos, da sua morte, da sua ressurreição e glória. É isso que nós somos beneficiados quando somos unidos a Cristo. Ele se identifica a nós e nós nos identificamos então com todo o seu sofrimento, toda a sua obra. Vamos fazer a leitura da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 9 a 11. Quem achou pode ler, por gentileza. Filipenses 3, 9 a 11. Alguém? Não tem justiça quem vem da lei, mas a quem vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E o 10? Para conhecê-lo, e é a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Isso, e o 11? Vai até qual? Até o 11. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Exatamente. O apóstolo Paulo está nos ensinando então que somos unidos ao Senhor Jesus Cristo de tal forma que a justiça que obtemos não é nossa, mas é pela união com o Senhor Jesus Cristo que procede da fé. Assim, temos comunhão com seus sofrimentos, nos conformando com Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, se fomos mortos com Cristo, certamente seremos ressuscitados com Ele também, como Ele, que foi o primeiro dentre aqueles que serão ressurretos e terão seus corpos então glorificados, como Ele. Muito bem. Olha só que interessante, aqui só um adendo. Por isso não podemos confundir, como dizem alguns, que a fé é o fundamento da salvação. Meus irmãos, não é a fé que é o fundamento da salvação, mas é a obra do Senhor Jesus Cristo, é o próprio Senhor Jesus Cristo que é o fundamento da nossa salvação. A fé é um meio, é um instrumento do Espírito pelo qual somos unidos a Cristo. Mas é o Senhor Jesus Cristo e na sua obra de seus sofrimentos, a sua morte, a sua ressurreição, a sua glória, ao estarmos unidos com Ele, participamos destes méritos, dos seus sofrimentos, mas também participamos da sua glória. Com Ele, nosso velho homem é crucificado e ressurge em nós, somos regenerados espiritualmente com o homem agora habitado pelo Espírito de Deus. Vamos ver Romanos capítulo 6, versículos de 5 a 6. Então, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, e versículos 5 e 6. Estarei lendo. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Todo aquele que é unido ao Senhor Jesus Cristo também pode-se dizer e pode-se confiar que está livre da escravidão do pecado.
E nós podemos ter certeza que certamente o Senhor já nos resgatou, já nos perdoou, já nos justificou de toda condenação do pecado. Então temos fé que com Ele seremos glorificados no dia da sua vinda. Muito bem. A gente pode perguntar, mas como assim que eu já fui crucificado no meu velho homem, mas ainda peco, mas ainda tenho dúvidas? Muitas vezes sou tomado de dúvidas. Porque a obra do Senhor Jesus Cristo, de fato, ela já foi consumada em nós. E podemos ter a certeza que seremos aperfeiçoados. Contudo, enquanto estivermos nesta carne, teremos ainda uma batalha espiritual, como também nos diz a Bíblia. A carne milita contra o espírito. A cada dia nós temos uma caminhada de santificação, mortificando a nossa carne, até o dia que o Senhor Jesus nos chamar, ou até o dia que Ele voltar para julgar todo o mundo. Então é por isso que de fato podemos confiar que a sua obra em nós já foi consumada, mas o nosso caminhar de santificação implica a nós estarmos agora aprendendo dele, vivendo a sua palavra e mortificando a nossa carne, os nossos desejos pecaminosos. Então, meus irmãos, mesmo que se alguns momentos podemos sermos tomados de dúvidas, por causa que ainda somos falhos, ainda somos pecadores, mas a palavra do Senhor, sendo compreendida como a verdade do nosso Senhor, Deus e Pai, proferida pelo seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, temos a firme confiança que nele já vencemos o pecado. Muito bem. Então, temos esses dois aspectos da união com o Senhor Jesus Cristo. O primeiro aspecto, então, identificamos com a sua obra, e a sua obra é compartilhada conosco. E dois, pela comunhão com o Senhor Jesus Cristo, somos fortalecidos pelo seu Espírito. Então, esses dois aspectos. Muito bem. Um segundo ponto importante é agora a comunhão que temos com todos os crentes, com todos os santos no Senhor Jesus Cristo. Olha só, todo crente unido a Cristo, em cabeça da igreja, da mesma forma que temos que ter a firme convicção de que estamos unidos a Cristo e confiamos na sua obra para a justificação da nossa condenação dos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados e para fortalecimento da nossa alma, do nosso ser, também temos que ter a firme convicção que fomos unidos a um corpo, fomos enxertados no corpo de Cristo. Uma coisa não pode ser separada da outra. Como pode ser de Cristo, mas não faço parte do seu corpo? Esta é uma pergunta muito importante para os nossos dias, meus irmãos. Muito importante. Há muitas e muitas pessoas dizendo: sou de Cristo, confio em Cristo, creio em Cristo, aprendo de Cristo, mas não quero fazer parte do seu corpo, não quero dar satisfação ao corpo, não quero prestar contas ao corpo de Cristo. Como isso? Muito bem. E somos unidos então a este corpo, ao corpo de Cristo em amor, a fim de participar dos mesmos dons e graças. Os dons e as graças do Senhor Jesus Cristo são aplicadas a nós, ou podemos participar desses dons e graças por meio do seu corpo. Vamos ler então Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Alguém que ache bem rápido, por gentileza, pode ler. E também 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Então, Efésios 4, 15 a 16. 1 Coríntios 12, versículo 7. Seguindo a verdade em amor, pensando em tudo
mortificação de si mesmo em amor. Muito bem. Então, participante de uma só cabeça, um só corpo bem ajustado, e vai sendo aperfeiçoado este corpo por meio da sua união em amor. Muito bem. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, quem achou? Muito bem. Então, a manifestação dos dons e das graças não são para ser usadas fora do corpo, mas elas são para ser usadas dentro do corpo. Somos aperfeiçoados na nossa unidade, na nossa convivência. A palavra de Deus diz que o ferro se afia com o ferro, o que quer dizer que um irmão se afia, se aperfeiçoa com o outro irmão. Muito bem. E Colossenses capítulo 2, versículo 9. Colossenses capítulo 2 e versículo 9. Pode ler um pouquinho, mais uma vez, por gentileza? Muito bem, todos que estão nele, então, né? Todos que estão nele, segundo Jesus Cristo, então habita em nós o Espírito de Cristo, né? No seu corpo. Muito bem, no corpo de Cristo. Porque estamos unidos em um corpo, temos obrigações públicas e particulares para mútuo proveito. Então, aqui vem algo também de grande importância. Aquilo que eu já disse, temos, hoje em dia, a nossa sociedade, os valores da nossa sociedade, trata a questão de obrigações, de responsabilidade, quase com um certo asco. Eu tenho que ter obrigações? Não. Eu preciso ter direitos, eu preciso ter minhas possibilidades. É isso que nós estamos buscando. Obrigações, responsabilidades, é algo que nos valores do mundo é algo terrível, não é nada bom. Mas, segundo a palavra de Deus, são essas obrigações que nos faz crescer no Espírito. As obrigações de uns para com o outro, a fim de ajustarmos bem o seu corpo, por meio do Espírito e da sua palavra. Leiamos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11 e versículo 14. Muito bem, então vocês podem notar aqui que temos obrigações, meus irmãos, de consolarmos uns aos outros, mas exortai-vos em amor uns aos outros, admoestar uns aos outros. Ou seja, o que está dizendo aqui é que temos que ajudar o nosso irmão, inclusive, se for necessário, se virmos que ele está caindo em pecado, está tendo dificuldades em lutar com seus próprios desejos pecaminosos, nós temos que exortá-lo, a fim de que ele se arrependa e volte com firmeza em seu coração, e se arrependa dos seus pecados, né? E possa então desfrutar conosco da comunhão com o Senhor Jesus Cristo e caminhar em santidade. Isso nos diz, meus irmãos, por isso que nós temos que estar abertos a prestar contas uns aos outros. Isso não quer dizer que nós, então, vamos ficar falando para todo mundo
mas o fato é que o corpo de Cristo está aqui, para um ajudar o outro. Então, um confessar os seus pecados para com os outros, a fim de juntos crescermos na fé, crescermos em santidade. Então, esta é as nossas obrigações no sentido interno. No sentido interno. Muito bem. E Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Quem achou pode ler, bem alto, por gentileza. Muito bem. Da mesma forma que temos obrigações, né, na nossa questão interna, na nossa questão de consciência, a fim de ajudarmos uns aos outros, fortalecermos uns aos outros na fé, por meio de consolando, admoestando, exortando, repreendendo em amor, assim também temos obrigações, principalmente com a família da fé, em ajudar naquilo que eles estão necessitando, materialmente falando também. Então devemos observar, e os irmãos que estiverem com necessidade também devem procurar, né, a fim de que sejam ajudados pelo corpo de Cristo, a um só corpo. Assim, nós ajudamos e compartilhamos de bênçãos espirituais e também das bênçãos materiais. Como por meio de ações de misericórdia, por exemplo, né? Vemos as irmãs, por exemplo, fazendo ações de misericórdia para com as gestantes. E assim, há muito mais a ser feito na questão também das ações de misericórdia. São obrigações do corpo de Cristo. Muito bem. Vamos agora, meus irmãos, fazermos a leitura dos parágrafos 2 e 3 da nossa confissão de fé, a respeito da comunhão dos santos. Nós vamos entrar mais agora nas nossas obrigações. Todo aquele que é unido a Cristo, todo aquele, então, que faz parte de um só Espírito, pertence a um só corpo. E este corpo é obrigado, então, tem algumas obrigações a fazer mediante as ordenanças da cabeça, né? Mediante a palavra do Senhor Jesus Cristo e a ação do Espírito. Vamos ler então, parágrafo 2 e 3. Pela profissão de fé, os santos são obrigados a manter uma santa comunhão na adoração a Deus e prestar outros serviços espirituais para a mútua edificação. Assim, como aliviarem-se uns aos outros em coisas externas, de acordo com suas respectivas habilidades e necessidades. Esta comunhão, conforme Deus oferecer oportunidade, deve ser estendida a todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós veremos estes dois aspectos que são complementares, estão ligados uns aos outros. As obrigações dos serviços espirituais, estarmos em comunhão pública, né, o corpo de Cristo, confessando e professando o seu nome publicamente, e também as ajudas, os auxílios materiais, que também o corpo de Cristo precisa. O Senhor dando oportunidade e também conforme as habilidades e possibilidades. Muito bem. E o parágrafo 3 e último é um balizador do que vem ser esta comunhão com Cristo e o que vem a ser então este compartilhar das bênçãos materiais que cada irmão tem ou possui.
né? E diz assim: esta comunhão que os santos possuem com Cristo não os torna participantes em qualquer que seja o sentido de sua divindade, ou os torna iguais a Cristo em qualquer sentido. Afirmar uma destas coisas é ímpio e blasfemo. Nem mesmo a comunhão com os outros santos retira ou infringe títulos, bens ou propriedades que cada homem possui. Então, nós veremos, para finalizar este capítulo, esses dois qualificadores da união com Cristo e também a respeito das posses materiais, como devemos usá-las, né, para benefício do corpo de Cristo. Muito bem, então, passando ali o slide, uma obrigação espiritual, meus irmãos, o culto a Deus é uma obrigação. Então, a nossa vida, por meio da nossa vida e profissão pública de fé, nos traz um compromisso de irmandade e comunhão. Em especial, devemos manter santa irmandade e santa comunhão com Deus e assim entre os irmãos. Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 42 a 46. Atos capítulo 2, dos versículos do 42 ao 46, que trata então como a igreja vivia e deve viver. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui então vemos que aqueles que creram no Senhor, naquele momento, no momento em que os apóstolos saem, proclamando o Evangelho agora a todas as nações, a igreja de Cristo nascente, ela perseverava na doutrina, ela cultuava ao Senhor e aprendia então de sua palavra publicamente, e perseveravam no partir do pão, ou seja, nos sacramentos e nas orações. Então é nossa obrigação, meus irmãos, o corpo de Cristo, dar testemunho público do Senhor Jesus Cristo. E todos vocês que são membros têm uma responsabilidade, então, de estar presente neste corpo, fazer parte do corpo de Cristo. Nós que professamos a nossa fé, e em especial na igreja local, temos essa obrigação, temos que prestar conta ao corpo de Cristo, porque você faz parte do corpo de Cristo. Assim como minhas filhas têm que prestar contas a mim, porque faz parte de uma família, assim também nós fazemos parte da família de Deus, prestamos conta das nossas ações e temos que comparecer a este culto também, a comunhão, ao corpo de Cristo. Por quê? Porque fazemos parte de um único corpo, que vai se aperfeiçoando, vai se fortalecendo pela palavra de Deus e pelo seu Espírito. Muito bem. Então, temos ainda mais. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam o pão de cada em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-se-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, vemos o corpo bem ajustado, num só temor, porque só tem
porque faz parte dele apenas uma cabeça, o Senhor Jesus Cristo, e fazemos parte de um só Espírito e um só corpo. Muito bem. Assim, é uma obrigação, mas para o crente verdadeiro, como vemos aqui, é uma obrigação de extremo privilégio, muito prazerosa, o ajuntamento público da igreja no dia do Senhor. Contudo, isso deve ser um alerta para nós. Vemos que já no início da igreja, ou seja, isso não é uma coisa nova, de pessoas que professam o Senhor, pelo menos com a boca, de que não querem se juntar ao corpo, de que não querem dar satisfação ao corpo. Já havia na igreja nascente do Novo Testamento aqueles que confessavam o Senhor, mas não estavam dispostos para terem comunhão com Cristo e com sua igreja. Vamos ler Hebreus capítulo 10 e versículo 24 e 25. Olha, quem achou pode ler, por gentileza. Hebreus capítulo 10, os versículos 24 e 25. Olha só como eles são bem advertidos contra este risco, né? Capítulo 10, 24 e 25, diz assim a palavra do Senhor: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, meus irmãos, não ache ruim quando um irmão, ou os presbíteros, ou o pastor, te exorta ou te ensina, venha para a igreja, não falte. É porque é uma obrigação do corpo estar unidos num só Espírito e assim sermos aperfeiçoados, sermos fortalecidos. Não ache ruim, muito pelo contrário, entenda que a família de Deus cuida um dos outros e sabe que é um perigo terrível quando você começa a se desgarrar, como uma ovelha desgarrada. Nós vemos como o Senhor Jesus traz a questão das ovelhas e das ovelhas que estão desgarradas. Então há um risco muito grande, meus irmãos. Então, ser advertido pelo corpo de Cristo é uma bênção. Muito bem. Então precisamos meditar sobre isso, e estarmos então observando também as pessoas faltosas, a fim de que possamos estimularmos em amor essas pessoas. Muito bem. E 2, então temos este aspecto muito importante do culto público, das obrigações públicas que temos com o corpo de Cristo, porque somos de Cristo e temos alegria em proclamar o Senhor Jesus Cristo, dar bom testemunho do Senhor Jesus Cristo, como está descrito da igreja de Atos, que toda a comunidade tinha simpatia com o corpo de Cristo. Era o corpo de Cristo dando bom testemunho do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. 9:29, meus irmãos. Eu comecei 8h30 e poucos, porque tinha apenas os irmãos. Eu sei que os irmãos que chegaram têm o privilégio, né? Mas eu vou seguir mais 5 minutos, a fim de nós concluirmos essa lição. 5 a 10, tá? O aspecto 2, que traz a confissão, então, são o compartilhar, sim, dos aspectos espirituais, de fortalecermos uns aos outros no amor, de advertirmos, mas também de compartilharmos de bênçãos materiais. Mas vamos aprender sobre o que se trata isso então. A comunhão em culto solene, a comunhão com os irmãos no Senhor Jesus Cristo leva-nos a transbordarmos para o socorro de uns para com os outros. Nós vimos isso no relato de Atos 2,
E vemos também uma argumentação do apóstolo João, 1 João 3,17. Olha o sério argumento que ele levanta. Então, primeira carta de João, epístola de João. Quem achou pode... Acharam 1 João? Então, ali em 1 João, achem o capítulo 3. 1 João capítulo 3 e versículo 17. Eu estarei lendo então. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha só a pergunta então que o apóstolo João, e é claro que ele fala da parte do Senhor Jesus, diz: como pode um irmão com posses e vir o seu irmão padecer e fechar os olhos para isso, como pode ele permanecer no amor do Senhor? Então, isto é sério, meus irmãos. Se virmos um dos nossos irmãos padecer, a nossa obrigação é de ajudá-lo, também materialmente. 2 Coríntios, nos capítulos 8 e 9, o apóstolo Paulo relata longamente sobre como que a igreja de Coríntios ajudou a igreja da Judéia, ou seja, também não só os irmãos da comunidade local, mas também os irmãos espalhados pelo país e pelas nações, né? A igreja de Deus local, tendo possibilidade de contribuir com a outra igreja do Senhor em outra localidade, também deve ajudá-la, deve contribuir com bênçãos também materiais, com sustento, porque a palavra nos ensina isso. Então, precisamos meditar sobre esses aspectos da comunhão dos santos, a fim de crescermos nisso também. Muito bem. Alguma pergunta até aqui? Porque então entrarei na conclusão, trazendo dois pontos para a gente qualificar o aspecto então da comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo e também o aspecto da generosidade. Não é qualquer tipo de generosidade. Inclusive, devemos ter bem certo como devem ser as ações de misericórdia, nós que somos do Senhor Jesus Cristo, diferenciando-nos daquilo que os valores de uma sociedade mundana pregam. Então, veremos. Olha só, no primeiro aspecto, então, não somos divinizados. A nossa comunhão com Cristo não nos faz sermos deuses como Ele. E isto, meus irmãos, muitas igrejas têm pregado. Certamente não se podem mais chamar de igrejas, porque isto é uma blasfêmia total. Meus irmãos, a nossa comunhão é com o Senhor Jesus Cristo, o nosso único e suficiente mediador, não com o ser de Cristo em sua substância como Deus absoluto. Ele nos compartilha da sua obra redentiva como mediador, mas não seu ser divino conosco, a fim de que possamos então ter uma substância divina. Não é isso, meus irmãos. Nós somos um com Ele, porque Ele é o nosso mediador. É Ele quem pode entrar na presença do Pai, intercedendo por nós. E nós então clamamos ao Pai porque estamos no Senhor Jesus Cristo, nosso mediador. Vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 23. Colossenses capítulo 1, do 13 ao 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor,
no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando de afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então nós vemos o que o Senhor Jesus Cristo comunica a nós, compartilha a nós agora, seu povo, a sua noiva, o seu corpo, mas vemos que ele não compartilha da sua divindade, porque ele não nos diz que nós somos cabeça do corpo. Ele é o cabeça, ele não nos diz que nós somos o princípio, o primogênito. Não, o Senhor Jesus Cristo é o princípio e o primogênito de dentre os mortos. Então precisamos compreender bem isso para não sermos enganados por falsas doutrinas que querem superestimar os homens e querem diminuir o Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Muito bem, devemos vigiar então com isso. Temos também outras referências que eu não estarei lendo, tá bom? Mas os irmãos podem ler. 1 Coríntios 8:6, 1 Timóteo 6:15-16, Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9. A ninguém o Pai deu o nome de ser chamado Filho de Deus, senão ao Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então, certamente recebemos de sua graça, sua herança, suas bênçãos e dons espirituais, mas nunca de sua glória divina. Isaías diz que ele não divide sua glória com ninguém. Muito bem, então este é um aspecto importante da nossa comunhão com Cristo e na nossa comunhão no seu corpo. Dúvidas quanto a isso? Não, né? E por fim, a respeito então de compartilharmos, de socorrermos o nosso irmão, como devemos mensurar isso e pensar isso? Então, muito importante, meus irmãos, não somos comunistas. A generosidade bíblica não deve ser confundida com coletivismo. A palavra de Deus não diz isso. Não diz que nós devemos agora, tudo que é de um irmão é de todos. A palavra não diz isso, muito pelo contrário. A palavra nos manda trabalharmos, a fim de então termos sustento para nós e podemos também auxiliar o irmão quando estiver em necessidade. Não quer dizer que quando o irmão é um pouquinho mais humilde financeiramente ou menos humilde, não quer dizer isso. Nossa, aquele irmão ele ganha menos comigo, então vou dividir o meu salário para que ele ganhe o mesmo tanto que eu. Não é isso que a palavra nos diz. Isso não é generosidade. A palavra também não faz. Não, o Senhor Jesus Cristo não nos salva por uma classe social. Não, o Senhor Jesus Cristo não veio só para os ricos, então todos têm que ser ricos. O Senhor Jesus Cristo não veio só para os pobres. Não, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos salva pela sua obra redentiva e mediante a fé operada pelo Espírito, sendo rico, sendo pobre. Então, não temos uma ordenança de vendermos tudo que temos e tudo ser agora de todos.
O que acontecia então? Muitos fazem a justificativa. O que acontecia então na igreja de Atos? Meus irmãos, lá era uma generosidade voluntária, e também envolvida em um contexto de perseguição, em que os irmãos estavam perdendo, mulheres perdendo seus maridos, sendo mortos, maridos perdendo suas esposas, filhos, então muitas viúvas, muitas pessoas perdendo para o Estado todas as suas posses. Então temos esta situação que vem sendo crescente na igreja primitiva. Contudo, isso nunca foi uma obrigação, vender tudo que tinha para dividir. Nós veremos isso agora. Vamos lá. Por exemplo, Êxodo 20 e 15 traz-nos o mandamento. Qual é o mandamento? Êxodo 20, 15. De não roubarmos, meu irmão, não pegar para nós coisa que é do irmão, ou coisa que é do próximo, porque o Senhor diz isso, e há uma lei que nós ainda professamos, porque é a lei do nosso Senhor, mandamento do nosso Senhor. Não podemos pegar o que é do outro, que pertence ao outro. Isso quer dizer que não é direito da igreja falar assim para um irmão que é de posses: olha, dá aqui a sua posse que nós vamos dividir aqui. Você tem muito, dá aqui. Não, meus irmãos, este mandamento continue para nós. Cada um, pelo seu trabalho, pode angariar para si o seu sustento e pode guardar e ter suas posses. E é claro, vendo seu irmão com necessidade, vai mensurar aquilo que ele pode para ajudar o seu irmão. Muito bem, Efésios 4 e 28. Esse nós leremos, Efésios 4 e 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Então, claro. Sim. Ananias. Eles morreram porque mentiram. Muito bem, exatamente isso. Inclusive, vamos ler Atos, capítulo 5, versículo 4. Atos, capítulo 5 e versículo 4. Conservando, os bens, conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, você tem razão sobre isso que você trouxe. Não foi exigido pela igreja, pela liderança eclesiástica, que eles fizessem isso, que eles vendessem, Mas sim, mentiram contra Deus. Muito bem. Então, nós temos evidências de que sim, a palavra de Deus nos diz que devemos trabalhar e devemos acudir os nossos irmãos que estão em necessidade. Porém, sem abusarmos, A igreja não pode abusar da sua liderança e as autoridades e tirar bens e títulos de quem quer que seja dos irmãos. Isso é feito voluntariamente. O erro da mentira, Deus precisa aqui ser falar a verdade, tanto só pode dar tanto nos assinado. Deus não quer ver, mas mentira. Exatamente. Então, meus irmãos, são estes o que nós vimos hoje. Vimos que somos, então, irmãos feitos irmãos, porque estamos unidos ao cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo,
Então, somos vivificados por um só Espírito e fazemos parte de um só corpo. Temos obrigações para com esse corpo espirituais, né? De fortalecimento da nossa fé e da nossa santificação uns para com os outros. E também somos chamados a socorrer os nossos irmãos que estão necessitados materialmente. E vimos, então, o que não é essa união. Essa união não nos faz partícipes do ser divino do Senhor Jesus Cristo, auferindo a nós uma categoria da qual o Senhor não nos concedeu. Nós somos filhos de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, unidos ao Senhor Jesus Cristo, Ele sendo o nosso mediador. E vimos também que não fazemos parte com nenhuma doutrina coletivista ou de comunismo, que agora a igreja deve fazer igual os marxistas, que querem tomar todas as posses e estar então dividindo isso igualmente. Não, nós somos diferentes. O Senhor deu habilidades para cada um. Uns serão mais ricos, outros serão mais humildes, mas devemos trabalhar, e os nossos irmãos necessitados devem ser acudidos, conforme o Senhor nos ensina.